Olá, seja bem-vindo ao nosso culto de oração online. Devido à proliferação do Covid-19, o coronavírus, nós estamos realizando então vídeos onde estamos trazendo a mensagem do Senhor e também estamos fazendo alguns pedidos de oração, colocando alguns pedidos de oração na presença do nosso Deus. Mas nós estamos aqui em isolamento, para que não haja nenhum perigo e também nós não desrespeitemos as leis trazidas e as solicitações trazidas pelas nossas autoridades. O nosso desejo é que você seja ricamente abençoado também com essa mensagem e que no momento do pedido de oração você ore com toda a fé, com toda a devoção, colocando a sua situação diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se por um acaso você ainda não é salvo em Jesus, o desejo do nosso coração é que hoje você entregue a sua vida a Ele, pois somente Jesus pode dar e trazer a salvação que nós tanto desejamos e necessitamos. E para este dia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Palavra de Deus, no capítulo de número 5. Nós faremos primeiramente a leitura do versículo de número 24. Gênesis, capítulo 5, versículo de número 24, onde a palavra santa, poderosa e maravilhosa do nosso Deus vai dizer assim: E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vou convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, a baixar um pouco a sua cabeça, para termos uma palavra de oração. Meu Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra, meu Deus, ela foi lida, e sempre que isso acontece, é a voz do Senhor que fala aos nossos corações. A Tua palavra, meu Deus, ela é poderosa e, portanto, pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento em que a Tua palavra será pregada e que sejamos mais uma vez edificados pela mesma e que dessa maneira, meu Deus, possamos também aprender mais do Senhor. Colocamos, meu Deus, mais uma vez o nosso povo brasileiro, a nossa nação e também, meu Deus, todo o mundo que está enfrentando essa dificuldade tão grande com o coronavírus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, coloca a Tua mão, meu Pai, poderosa, curadora, sobre as pessoas, e o nosso desejo é que esse tempo, meu Deus, em que esse vírus está trazendo tantas dificuldades e até mesmo um certo pânico, as pessoas elas possam voltar-se mais também para o Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Enoque, o trasladado, é o tema da mensagem deste dia. E Enoque é um personagem muito conhecido. Ele era o pai de Matusalém. Matusalém, que é o homem mais velho mencionado na palavra de Deus. Morreu com 969 anos. Enoque, ele também era avô de Lameque. Esse com algumas características interessantes. É o primeiro bígamo mencionado na palavra de Deus. E não somente isso, a Bíblia também diz que Lameque era um homem muito violento, porque quando ele adquiriu as suas duas esposas, então, quando ele teve as suas duas esposas, ele chamou as duas e disse que ele matou um rapaz, por exemplo, simplesmente porque esse rapaz pisou no seu pé. Então vemos que a Bíblia diz que Lameque ele era um homem muito violento e ele fez algumas outras coisas a mais. Enoque, ele também era bisavô de Noé. Esse é um personagem muito conhecido por muitas pessoas, o construtor da arca, aquele que salvou a sua família e alguns animais de tipo base do seu tempo de um dilúvio global que foi enviado por Deus para que então punisse, trouxesse juízo para a humanidade, visto que ela estava vivendo em derradeiro
pecado. E certamente o motivo pelo qual Enoque ele é muito conhecido não é nenhum desses dos quais nós mencionamos aqui, mas é o fato de que Enoque, como a palavra de Deus nos diz, ele foi trasladado. Enoque ele foi arrebatado por Deus e de repente nunca mais ele foi visto, porque Deus para si o tomou. E certamente a sua pergunta pode ser: por quê? O que Enoque tinha de tão especial para que ele não experimentasse a morte? O que Enoque fazia de tão especial para que Deus para si o tomasse e então o arrebatasse? Bom, nós podemos trabalhar um pouco em cima deste texto, vendo algumas características importantes que a palavra de Deus ela mostra a respeito de Enoque, e nós podemos aprender também muitas coisas com este servo abençoado do Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, como a palavra de Deus nos diz, Enoque andou com Deus. E é importante nós percebermos que a palavra de Deus ela frisa o fato de que Enoque andou com Deus. Ele não correu, ele não se atropelou, mas ele andou com Deus. Nós temos o costume de, quando perguntam a nós como estão as coisas, como vai a nossa vida, a gente costuma responder: está tudo na correria. E se por um acaso alguém nos pergunta como está a vida e nós respondemos: está tudo andando, as pessoas elas ficam um tanto quanto preocupadas com isso e já se manifestam em querer ajudar, dizendo: está tudo bem, o que eu posso fazer por você? Por que a vida está andando? É uma coisa um tanto quanto interessante isso. Enoque, ele andava com Deus, ele não corria com Deus. Ele aproveitava e desfrutava de uma íntima comunhão com o Senhor. Não era uma vida corrida, não era uma daquelas vidas ou situações em que Enoque só falava com Deus quando dava, ou então Enoque ele se esquecia de falar com Deus antes de sair para o trabalho, ou então Enoque se esquecia de falar com o Senhor antes de almoçar, e ele então se lembrava de Deus somente em poucos minutos ou poucos momentos do seu dia. Não era assim. Enoque andava com Deus, ele aproveitava cada instante da companhia maravilhosa e perfeita do nosso Senhor. E com isso, nós podemos aprender algo muito valioso. Deus nos convida também a andar com Ele, não a correr com Ele. Deus, Ele quer que nós andemos calmamente em sua companhia, porque é andando que nós vamos poder usufruir, nós vamos poder aproveitar, nós vamos conhecer melhor o nosso Deus. Nós vemos esse exemplo quando pegamos os discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús. Essa passagem está listada em Lucas, capítulo 24, especificamente no versículo 17. A palavra de Deus vai dizer que aqueles dois homens, eles iam andando no caminho. E de repente, o Senhor Jesus Cristo, já ressurreto, se encontra com eles naquele caminho, naquela estrada, e Jesus também vai andando com eles, não correndo. E é interessante que a Bíblia nos conta que enquanto eles estavam caminhando, o Senhor Jesus Cristo conversava com eles, desde os profetas, falando o quanto era necessário que o Messias passasse por todas aquelas coisas para poder redimir a humanidade. E de repente então, quando eles chegam em um determinado lugar, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele mostra a intenção de continuar caminhando, mas aqueles dois discípulos o constrangem para ficar com eles, e então o Senhor Jesus Cristo, quando eles vão comer, dá graças, parte o pão. Aqueles discípulos percebem então que se trata do Senhor e Salvador Jesus, e então o Senhor Jesus desaparece. E o interessante é o que eles comentam. Depois que o Senhor Jesus Cristo se desapareceu diante deles, eles comentam: por um acaso não ardia o nosso coração, não fervia o nosso coração com aquilo que ele nos ensinava?
com a maneira como ele nos apresentava a palavra. Eles estavam andando com Jesus e andando, eles puderam desfrutar do aprendizado da palavra de Deus. Essa realidade de nós andarmos com Deus, de separarmos um bom tempo, um tempo com qualidade na presença do Senhor, é muito necessária para as nossas vidas. Nós precisamos entender que a vida com Deus não é uma vida de correria, mas é uma vida caminhada na presença e na fé com o Senhor. Até mesmo nas adversidades e tribulações, a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos sair correndo, mas nós devemos caminhar, nós devemos andar. O Salmo de número 23, versículo de número 4, ele vai dizer: ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não é ainda que eu corra, não é ainda que eu saia correndo, não é ainda que eu acelere o passo, mas é ainda que eu andasse. Precisamos nos dias de hoje, e agora em que nós estamos em isolamento por causa do Covid-19, é importante nós separarmos um tempo com qualidade para ficar com o Senhor. É bem verdade que a vida moderna ela nos leva muitas vezes a vivermos a vida em uma grande correria. Mas Deus ele quer que nós separemos um tempo com qualidade para Ele. Deus ele quer que nós separemos um período onde nós daremos inteira e completa atenção a Ele. Um momento de oração, onde você vai fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 6. A gente vai entrar no quarto, vai fechar a porta. Esse é um lugar exclusivo, é um lugar especial, é um lugar onde vai ficar somente você e Deus. E dessa maneira poder conversar com o Senhor, poder ler a palavra de Deus. Porque para se conhecer mais de Deus, somente através da leitura da palavra de Deus. Deus quer que separemos um tempo com qualidade na presença dEle. E talvez Deus esteja usando esse período para falar ao meu e também ao seu coração com relação a isso. É importante pensarmos e analisarmos como anda o seu dia, como anda o meu dia. Nós estamos separando um tempo para Deus, nós estamos pegando um pedacinho do nosso dia e deixando ele inteiramente consagrado somente para o Senhor, para conversarmos com Ele. Não estamos falando que temos que separar o dia todo. Se você puder separar o seu dia todo, louvado seja o nome do Senhor, faça isso. Mas eu sei que muitos que estão me assistindo hoje têm o seu trabalho, têm os seus afazeres, têm faculdade, têm escola, tem muitas coisas a se fazer. Mas nós não podemos deixar com que todas essas coisas, todas essas tarefas, elas roubem de nós o nosso tempo precioso para andarmos com o Senhor. Pense sobre isso, reflita sobre isso, e você certamente será ricamente abençoado. Lembre-se de Enoque. Enoque não correu, Enoque andou com Deus. E nós também assim devemos fazer, devemos andar com o Senhor. Mas não somente isso, Enoque não apareceu mais. E é interessante falarmos sobre isso. De repente Enoque não foi mais visto. As pessoas já não sabiam mais de Enoque. Não havia um túmulo, não havia uma lápide com o seu epitáfio, não havia um paradeiro final para Enoque. Por quê? Ele não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. Mas eu também quero crer, e eu acredito que posso crer, pelo que a palavra de Deus diz, que antes mesmo de Enoque não ser mais visto fisicamente, eu acredito que pelo fato de andar com Deus, Enoque também não era mais visto pelas pessoas, mas Deus era visto através da vida de Enoque. Conforme Enoque andava com Deus, as pessoas não viam somente um ser humano, as pessoas não viam somente um homem, mas elas viam o poder e o agir de Deus através da vida de Enoque. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento,
no capítulo de número 11, versículo de número 15. Um capítulo que é conhecido e chamado por muitos como o rol da fé. Muitos homens são mencionados ali por conta do seu testemunho de fé. E também Enoque está naquele lugar, quando a palavra de Deus nos diz assim, em Hebreus 11, 5: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Essa foi a vida de Enoque. Uma vida onde, quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas viam um homem que agradava ao Senhor. As pessoas viam um homem que nas suas atitudes ele demonstrava o poder de Deus em sua vida. Pelo testemunho que deixou, a ponto de o autor de Hebreus mencioná-lo dentro dos grandes homens do passado, homens cheios de fé, eu creio que as pessoas viam muito mais de Deus na vida de Enoque do que do próprio Enoque. Isso é uma consequência de quem anda com Deus. As atitudes, as palavras, os pensamentos, o testemunho reflete a glória não daquele que está andando, mas sim a glória daquele com quem a pessoa está andando. E se esse é Deus, existe um ditado que diz: diga-me com quem andas e eu lhe direi quem és. Nós sabemos que nem todos os ditados são verdadeiros, nem tampouco todos os ditados estão na Bíblia. Mas se nós andarmos com Deus verdadeiramente, assim como Enoque andou, certamente as pessoas virão Deus na nossa vida. Elas verão Deus na nossa vida, e isso fará uma grande diferença. A palavra de Deus também nos mostra de outros irmãos em Cristo que também alcançaram essa mesma bênção e testemunho. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 11, versículo de número 26, nós não precisamos abrir o texto ali, mas a palavra de Deus vai dizer que os nossos irmãos em Cristo, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Porque enquanto eles andavam e por onde eles andavam, as pessoas não viam somente homens e mulheres e crianças, mas elas viam Jesus na vida daqueles nossos irmãos. Elas viam o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. É muito importante que nesses dias em que nós estamos enfrentando essa dificuldade tão grande com o isolamento, por conta desse vírus que está assolando o mundo, as pessoas elas sintam diferença no lugar onde elas estão trabalhando, as poucas que estão, ou nos lugares onde elas estão transitando, mesmo que seja pouco, para que conforme nós passemos perto dessas pessoas, essas pessoas possam ver a Jesus Cristo em nossas vidas, e não somente cada um de nós. Que nós façamos a oração que João fez, ou pelo menos que nós desejemos aquilo que João desejou. Quando João o Batista, ele disse: é necessário que ele, Jesus, cresça e que nós diminuamos. Ninguém mais viu a Enoque. Enoque não apareceu mais, porque na vida de Enoque se destacava Deus, o seu poder. Que nós busquemos também isso. Que nós procuremos aniquilar completamente a nossa imagem, para que nós sejamos a imagem perfeita de Jesus. E isso só é possível através da palavra de Deus. Isso só é possível através da obediência à palavra de Deus. Isso só é possível se nós nos sujeitarmos ao poder do Espírito Santo do Senhor, para que Ele nos molde à imagem de Cristo. E por fim, Enoque também teve fé. Ele não somente andou com Deus, Enoque não somente não apareceu mais, mas Enoque teve fé. E é importante falarmos um pouquinho a respeito de fé, porque a fé é uma exigência grande dentro da palavra de Deus. Mas é muito comum, quando falamos de fé, nós nos lembrarmos daquele ato, daquele momento em que nós cremos e entendemos que somente Jesus é quem pode nos salvar. A palavra de Deus, ela
vai se referir a esse período de fé como sendo a fé salvífica. Ou melhor, nós gostamos de chamar esse momento assim, de fé salvífica. Aquele momento em que nós percebemos que os nossos atos, eles não são suficientes para que nós possamos entrar na presença de Deus. Porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos. Eles foram tirados do seu lugar, a glória de Deus. E portanto, por causa do pecado, nós não podemos mais ascender a esse lugar novamente. Portanto, Deus ele enviou Jesus, que através da sua vida, através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado na cruz, depois do seu sepultamento e principalmente por conta da sua ressurreição, porque Jesus venceu a morte, nós podemos então receber pela fé nele vida e vida em abundância. Uma vida que nunca mais murchará, uma vida que vai além desta vida. Essa é a fé salvadora, essa é a fé salvífica. A palavra de Deus ela diz que todo aquele que nele crê não perecerá. Portanto, aquele que reconhece o seu pecado, a sua condição de pecador, aquele que confessa que só Jesus Cristo tem poder, só Jesus Cristo é o caminho verdadeiro e a porta que conduz à salvação eterna e convida Jesus para ser o Senhor de sua vida, a Bíblia diz que esse recebe salvação e nunca mais enfrentará a morte. Mas a palavra de Deus ela também fala e se refere da fé de uma maneira prática. Ou seja, as atitudes que vão evidenciar uma vida de fé. Nós não estamos dizendo aqui que as nossas atitudes, que as nossas obras, que aquilo que a gente pode fazer vai acrescentar algo à nossa salvação. Não. Não há nada que nós possamos fazer que nos torne merecedores e dignos da salvação. Não é isso. Mas o que a palavra de Deus ela diz que por gratidão a essa salvação tão maravilhosa que é proporcionada por Deus, nós então devemos agir e trabalhar de maneira que as nossas atitudes, as nossas palavras, elas reflitam a nossa fé em Jesus e no seu sacrifício maravilhoso. Portanto, a Bíblia fala que é importante que a nossa fé ela seja demonstrada, ela seja uma fé ativa, seja uma fé operante. E nós estamos falando aqui claramente de obediência. Quem tem fé em Deus, quem crê verdadeiramente em Deus, obedece ao Senhor, obedece à palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na pequena carta que João escreveu, segunda carta de João, versículo de número 6. Há ali um versículo importante para cada um de nós, onde nós vemos essa realidade da obediência à palavra do Senhor. 2 João, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Se nós queremos uma vida na presença do Senhor, precisamos separar um tempo com qualidade. Nós precisamos dedicar ao nosso Deus um tempo. Não é dar o que resta do nosso tempo, não é dar o que sobra do nosso tempo, mas é dar a Deus uma parte do nosso tempo. E sendo assim, nós conseguiremos então andar nele, se obedecermos àquilo que Deus tem para cada um de nós. É preciso que nós obedeçamos à palavra do Senhor. E para obedecer à palavra de Deus é necessário que nós a conheçamos. Portanto, eu sei que você está passando por esse período de confinamento. Eu sei que você está passando por esse período de isolamento. É necessário, o vírus está aí, ele se propaga muito fácil. Então a melhor maneira de nós conseguirmos impedir a sua proliferação é permanecendo dentro de casa, é evitando sair, e sair somente em casos de muita necessidade. Então aproveite que você precisa ficar dentro de casa, leia mais a palavra do Senhor, leia mais a Bíblia, aprenda mais a respeito de Deus.
Infelizmente, hoje em dia, nós vemos a Bíblia sendo impressa de várias maneiras. Tem Bíblia para adulto, Bíblia para criança, Bíblia do pastor, Bíblia do diácono, tem Bíblia de tudo que é jeito. Mas, ironicamente, esse é o tempo em que nós menos lemos a Bíblia. Apesar de nós termos uma infinidade de Bíblias, as pessoas acabam lendo a Bíblia muito pouco. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não conheceremos o Deus da palavra. Enoque andou com Deus. Enoque, ele não foi mais visto, porque Enoque tinha fé no Deus com quem ele andava. E é importante que cada um de nós exercitemos a nossa fé. Conforme nós obedecemos a palavra de Deus e mostramos pela fé que nós cremos no Senhor, ou seja, nós mostramos através da nossa obediência que cremos no Senhor, certamente a palavra de Deus, ela produz em nós esperança de que esse tempo difícil que nós estamos vivenciando agora, esse tempo difícil pelo qual o mundo todo está passando, vai passar. O coronavírus chegou, é bem verdade, mas vai chegar uma hora que ele vai embora. Vai chegar uma hora em que ele vai passar. Portanto, nós precisamos ter fé nisso. Mas para que nós tenhamos essa fé, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Caso contrário, isso não será possível. Portanto, assim como Enoque foi trasladado, nós também estamos prestes a ser trasladados. Você que conhece a palavra de Deus, você sabe, a Bíblia dizia, já de há muito tempo, que no final dos dias nós ouviríamos sobre rumores de guerras, nós ouviríamos sobre pestes, ouviríamos sobre doenças, ouviríamos casos de filhos que matam pais, pais que matam filhos. E quando nós olhamos para o cenário mundial, é isso que nós vemos por aí. Quando nós assistimos os noticiários, são essas as notícias que nós temos. Portanto, a palavra de Deus diz que esse seria o princípio das dores. E a Bíblia também nos garante que no princípio das dores, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele virá buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar aqueles que são seus. Portanto, assim como Enoque foi arrebatado, nós estamos muito próximos do nosso arrebatamento. Nós estamos muito próximos, a cada dia que passa mais e mais próximos da volta de Jesus. Portanto, nós não podemos perder tempo. Porque se nós não andarmos com Deus, nós não vamos mostrar para as pessoas que vale a pena andar com Deus, e outras pessoas que ainda não têm a Cristo não vão desejar também andar com o Senhor. Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. É através também do nosso testemunho que Deus fala ao coração de outras pessoas para que elas busquem a presença do Senhor. Portanto, nós precisamos nesses últimos dias andar com Deus, assim como Enoque andou, para que no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar, nós tenhamos a bênção de poder ver muitas outras pessoas que através do nosso testemunho perceberam e entenderam que somente Jesus pode nos dar condições de, nesse mundo tão difícil que nós temos vivido nos últimos tempos, só com Jesus nós podemos ter paz no meio das tempestades. Só com Jesus nós podemos andar em cima das ondas do mar volumoso. Somente com Jesus nós podemos viver uma vida andando na presença de Deus. Que Deus abençoe você, que ricamente a palavra de Deus ela fale ao seu coração. Deus abençoe. Nós estamos agora no nosso momento de oração, onde nós queremos ler alguns dos pedidos que os irmãos da nossa igreja, a Igreja Batista Bíblica em Joinville, passaram para nós através do WhatsApp, e gostaríamos de compartilhar também esses pedidos com você. Eu sei que há muitas pessoas que oram
de maneira temente ao Senhor nos assistindo, e eu sei de pessoas que são misericordiosas e piedosas e querem também orar por outras pessoas, outros irmãos em Cristo, pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, mas faz questão de colocar na presença do nosso Deus. Então eu vou ler aqui primeiramente alguns agradecimentos de irmãos da nossa igreja. Depois lerei também alguns pedidos de oração e ao final eu farei uma oração também, e você pode ficar à vontade para na sua casa também orar e pedir a Deus as bênçãos sobre a sua família e também agradecer ao Senhor, que é muito importante. Quero começar então aqui lendo o agradecimento da irmã Maria Isabel, da nossa igreja. Ela agradece que tomou a vacina da gripe e não teve nenhuma reação. Isso é muito bom. É importante nós nos prevenirmos e mantermos a nossa saúde em dia, já que estamos nesse período de dificuldade com esse coronavírus. A irmã Lucimar, ela fez alguns exames e os resultados não deram nenhuma alteração. Então louvamos a Deus também por esse resultado abençoado nos exames que a irmã Lucimar fez. Temos também o agradecimento da irmã Denise Manzini. Ela agradece pela proteção de Deus nesse momento em que todos nós estamos vivendo com a propagação desse vírus, e ela também agradece pelos cultos online que estão acontecendo. E eu quero aproveitar esse momento para, se você chegou agora no canal aqui da nossa igreja, pode procurar, você vai ver que existem outras mensagens pregadas, existem outros cultos que foram adicionados também nesse canal, tudo isso visando a evangelização, a propagação das boas novas do Senhor Jesus e também a edificação do povo de Deus. Então você está convidado para conhecer outras mensagens aqui do nosso canal e queremos convidar você também para se inscrever no canal da nossa igreja, para você clicar ali no sininho, para você receber as notificações de quando as mensagens forem postadas. Os nossos cultos online estão acontecendo às quartas-feiras às 20 horas e também nos domingos às 9 horas da manhã e também às 19h30 na parte da noite. Então você é convidado a participar conosco. Quero ler aqui também os pedidos de oração. A irmã Cristiane Paul, ela pede pelos autônomos, que com certeza estão bastante preocupados, visto que muitos estão impedidos de trabalhar. Vamos orar por eles. Ela pede também por aqueles que precisam continuar trabalhando, como é o caso, por exemplo, do seu esposo, o irmão Ricardo, também o irmão Felipe, que é um irmão aqui da nossa igreja. Vamos orar por essas pessoas, lembrando também, principalmente, os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, as pessoas que fazem também a limpeza nos hospitais, todas essas pessoas que trabalham na área da saúde, elas necessitam muito das nossas orações. Então vamos interceder, irmãos, vamos clamar a Deus pela vida deles, para que Deus os abençoe ricamente nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Certamente você já viu na internet um recadinho de alguns desses profissionais da saúde dizendo: nós estamos aqui no hospital por você, então por favor fique em casa por nós. Isso é verdade, faça isso, e certamente dessa maneira você já estará sendo uma grande bênção na vida deles e de tantas outras pessoas. A irmã Maria Isabel, ela também tem um pedido. Ela pede pelo seu tio Toninho, que estava internado. Ele recebeu alta, voltou para casa, mas ele ainda necessita de muitos cuidados especiais. Então vamos orar pelo Toninho, tio da irmã Maria Isabel. A irmã Denise Manzini também tem um pedido. Ela pede por aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que essas pessoas possam fazer isso. E ela também pede pelos povos no mundo, missionários, funcionários da área da saúde, pelos empreendedores também, pessoas que precisam muito das nossas orações. A irmã Lucimar também tem um pedido especial. Ela pede também pela sua saúde, pela vida espiritual da igreja nesse momento tão difícil, e ela não se refere somente à Igreja Batista Bíblica em Joinville, como nós estamos falando, mas é na igreja de um modo geral, a igreja de Jesus espalhada no mundo. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos em Cristo. Ela também pede pelos trabalhadores autônomos, pelos pastores e missionários. E por fim,
Pastor Edgar Sandri, pastor aqui da nossa igreja também, ele pede pelos idosos. É muito importante orar pelos idosos, eles são o grupo de maior risco diante desse vírus, portanto vamos orar, pedir a Deus pela vida de cada um deles. O pastor também pede pelos enfermos, a gravidez da irmã Guivelândia aqui da nossa igreja, também da Carol, a filha da irmã Aurora e do irmão Sérgio aqui da nossa igreja. Pede também pelos nossos governantes, é muito importante nós orarmos por eles, pedindo para que Deus os abençoe, para que Deus dê sabedoria, para que eles governem essa nação da melhor maneira possível, essa nação grande e maravilhosa que é o nosso Brasil. Ele também pede pela igreja que não se desespere nesse momento e também que ela não se disperse. Isso é um pedido bastante interessante. Eu sei que você deve estar gostando de assistir o culto no seu sofá. Talvez você esteja aí com um baldinho de pipoca no seu colo, não tem problema nenhum, mas o desejo do nosso coração é que tudo isso passe logo, para que nós possamos nos reunir, possamos nos congregar todos juntos, na presença do Senhor, dentro da casa do Senhor. E ele pede também pelos pastores, obreiros, esposas, pela obra missionária. É muito importante que nós permaneçamos fiéis, pois esses homens e mulheres de Deus também necessitam do seu sustento. E nós temos o compromisso, as igrejas locais têm compromisso com os seus missionários, com os seus seminaristas, e enfim, é importante nós orarmos por eles e também trabalharmos e contribuirmos. Eu tenho certeza que você está me assistindo, você também tem muitos motivos você tem muitos pedidos de oração diante do Senhor, e eu quero orar também por você nesse momento, mas eu tenho certeza que assim como eu, você sabe e reconhece que tem muito mais motivos para agradecer a Deus do que para pedir. Louvado seja o nome do Senhor por isso, permaneçamos assim gratos ao nosso Deus. Portanto, eu quero convidar você nesse momento a mais uma vez fechar os seus olhos, abaixar um pouquinho a sua cabeça, para nós termos esse período de oração com o nosso Deus. Oremos. Eterno Deus e bondoso Pai, nós estamos aqui, meu Senhor, neste culto, meu Deus, online, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor proporcionou, meu Deus, as ferramentas que são necessárias para que o Teu povo continue cultuando, meu Deus, ao Senhor onde quer que esteja. Porque a igreja, meu Deus, não é o templo, a igreja não é um lugar, mas a igreja é um organismo vivo, é o corpo do Senhor e Salvador Jesus, aonde Ele é a cabeça. E portanto, meu Deus, nós estamos felizes, porque mesmo das nossas casas, mesmo separados, nós podemos estar espiritualmente juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quero colocar diante do Senhor, meu Deus, todos esses agradecimentos que foram feitos pela irmã Lucimar com relação aos seus exames, a irmã Maria Isabel também, que tomou a sua vacina e não teve nenhuma reação, e também a irmã Denise, que agradece pelos cultos online e toda a providência que o Senhor tem nos dado. De fato, meu Deus, o mundo está em polvorosa. De fato, o mundo, meu Pai, está passando por uma tribulação muito grande. Mas o Senhor é maravilhoso. E a Tua palavra, meu Deus, ela nos traz segurança quando nós lemos que o Senhor nos dá paz que excede todo o entendimento. Porque essa paz, meu Deus, ela não vem do mundo, mas ela vem do Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E portanto, meu Deus, o Senhor Jesus Cristo disse que nós passaríamos por tribulações, mas que nós poderíamos manter, ó Deus, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso ânimo, porque Ele venceu o mundo. E em Jesus nós somos mais do que vencedores. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor tem, meu Deus, mantido cada uma das nossas necessidades, meu Deus. Nada nos tem faltado, porque o Senhor é bom e eterna é as suas misericórdias. Muito obrigado, meu Deus, por esse cuidado para conosco. E quero colocar diante do Senhor todos esses muitos pedidos, ó Deus, que foram lidos aqui na nossa lista de oração. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece, meu Deus, cada coração e cada situação. E, portanto, pedimos que o Senhor, pelo Teu maravilhoso poder, pelo Teu grandioso, meu Deus, poder,
e infinita sabedoria. O Senhor trabalhe e abençoe cada uma das vidas, meu Deus, que foram mencionadas aqui, meu Pai. E não menos importante, nós queremos lembrar, meu Deus, de colocar diante do Senhor esses profissionais, meu Deus, da área da saúde, que estão dando tudo de si, meu Deus, para ajudar muitas pessoas que eles muitas vezes nem conhecem. O Senhor os abençoe, meu Deus, ricamente. Que o Senhor os guarde, meu Pai, que o Senhor os proteja. Nós temos visto algumas notícias de alguns deles que estão contraindo o vírus e por conta disso, meu Deus, não podem nem sequer voltar para casa para poder rever os seus familiares. Que tempo difícil. Cuida, meu Deus, de cada uma dessas pessoas. Cuida principalmente, meu Deus, do seu coração, da sua alma, para que eles não venham a esmorecer, para que eles, meu Deus, não venham a desanimar, mas que eles permaneçam firmes, ó Deus, esperançosos, confiantes, para que essa enfermidade não venha, meu Deus, a derrubá-los. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe também todos aqueles que fazem parte das lideranças e administrações, meu Deus, dos hospitais. Que o Senhor ilumine, meu Deus, a mente dessas pessoas, para que elas então consigam tomar, ó Deus, as melhores providências e soluções, para que o nosso país, o nosso sistema, meu Deus, de saúde, ele não entre em colapso, mas ele consiga resistir bem, meu Deus, a toda essa situação. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o povo brasileiro, enchendo o coração, meu Deus, das pessoas com compreensão e colaboração, para que assim, meu Deus, elas possam permanecer em casa nesse tempo que foi pedido, para que elas busquem, meu Deus, a presença do Senhor. Sabemos que não é fácil ficar em casa, precisamos trabalhar, precisamos dos nossos afazeres, temos contas, meu Deus, a pagar, temos muitas coisas a fazer. E ficar muitas vezes, ó Pai, e durante tantos dias dentro de casa, isso pode atrapalhar um pouco, meu Deus, a nossa rotina, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, meu Deus, enfim. Nós sabemos disso, meu Deus, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse momento. Que aquelas pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador possam buscar, meu Deus, a presença do Senhor, para que assim elas possam desfrutar também dessa paz maravilhosa, da tranquilidade, meu Deus, que é pertencer ao Senhor, e elas possam também experimentar, ó Deus, as soluções maravilhosas e muitas vezes milagrosas que o Senhor tem para as nossas vidas. Lembramos, ó Pai, dos autônomos, lembramos, ó Deus, principalmente dos enfermos, aqueles que já contraíram esse vírus, e não somente esse vírus, mas pessoas que estão lutando contra tantas outras enfermidades, que elas sejam também, meu Deus, abençoadas, fortalecidas e sustentadas pelo Senhor. Que nesse momento, meu Deus, de crise, o poder do Senhor se manifeste grandemente, ó Deus, na vida dessas pessoas, e que elas assim, ó Pai, possam perceber a ação e a atuação do Senhor sobre a vida delas. E se alguém que ainda não tenha Jesus como seu Salvador e está passando por essa dificuldade, que essa pessoa, meu Deus, olhe para Cristo, que ela entenda, meu Pai, que somente Jesus tem poder para nos livrar da condenação do pecado e nos aproximar, ó Deus, nos reconciliar novamente com o Senhor. Pedimos essas bênçãos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe ricamente a vida da sua família. Aproveite esse tempo, leia mais a Bíblia. Aproveite esse tempo para orar mais também. E certamente você sairá completamente diferente dessa situação que tem assolado o mundo. E confiando naquilo que a palavra de Deus ela tem a nos dizer, todos aqueles que buscam a presença de Jesus nunca saem da mesma maneira depois de falar com Ele. Nós sempre saímos muito mais abençoados, nós sempre saímos da presença de Jesus cheios de vida, porque Ele é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Que Deus abençoe você. Nós estamos encerrados. Até a próxima. Inscreva-se no canal, clique no sininho também, para que você possa receber as outras mensagens que serão postadas nesse lugar. Deus o abençoe.